Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nesta aula falarei sobre o comando compare less equal text. Tá? O compare less equal text é um comando que compara dois blocos de texto ou duas sequências textuais, né? Pode ser um termo, pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Então ele compara e verifica se um texto, se o tamanho de um texto, né, de uma sequência textual é menor que a outra ou igual. Na verdade, ele verifica então se um texto é menor ou igual ao outro, vamos dizer assim, tá certo? E ele aceita três parâmetros, né? Tá? Ele aceita aqui, na linha 1 de parâmetro, o texto 1 da comparação, tá certo? E na linha 2 de parâmetro, o texto 2 da comparação. E na linha 3, ele espera aqui uma marca de linha, né? Que eu vou exemplificar dessa maneira, ó. Vá para outra linha, só um minutinho. Para outra linha aqui, ó. Então, isso é uma marca de linha. Então, como linha 3 de parâmetro, ele espera uma marca de linha, né? O nome de uma marca de linha, para que ele faça um desvio de fluxo na execução do programa. Caso a condição desse comando, né, ele é um comando então de tomada de decisão, ele toma uma decisão, né? Então, se a condição dessa tomada de decisão, se a condição for verdadeira, né, ele desviará a execução do programa e continuará numa outra linha. Ele pulará algumas etapas, né, e irá para outra linha. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Vá para outra linha, né? Então, ele é um comando de tomada de decisão que compara, né? Compara o texto 1 com o texto 2, verifica se o texto 1 é menor, né? É menor aqui, ó, menor ou igual, então less equal, né? Less equal é menor ou igual ao texto 2. Então, verifica se o texto 1 é menor ou igual ao texto 2. Se isso acontecer, significa que a condição, né, é verdadeira. Se for verdade isso, né, ele vai para outra linha. Ele vai usar esse rótulo aqui, ó, para continuar o programa em uma outra parte do código, em uma outra linha, tá certo? Eu montaria aqui um programa bem simples para demonstrar a funcionalidade desse comando, tá? Existem várias aplicações, por ser um comando de tomada de decisão, ele permite que você implemente um certo nível de inteligência em um robô que você possa vir a desenvolver nessa linguagem, tá? Então, com isso, o robô pode tomar uma decisão que a princípio parece ser uma coisa muito simples, mas na verdade pode fazer uma grande diferença quando se desenvolve robôs com algum nível de inteligência. Então, o robô pode tomar decisões ao analisar documentos, por exemplo. Pode-se fazer um robô que analise documentos, textos de documentos, né? E verifique se um texto é menor ou igual, ou se uma parte do texto, pelo menos uma parte é menor ou igual a outra, né? Então, são várias possibilidades. Aqui nessa aula, o meu objetivo é explicar simplesmente o funcionamento só, né? Como funciona o comando, tá certo? Não falarei muito sobre tipos de aplicações para ele, ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui, então deixa eu reduzir um pouquinho mais o tamanho da fonte, certo? Veja que o que eu coloquei aqui como parâmetros desse comando são só referências didáticas, né? Eu coloquei aqui algumas referências para que você compreenda aí que você precisa preencher três parâmetros para que o comando funcione. Ele espera por isso, tá certo? Vamos lá, eu farei o seguinte, farei uma comparação direta, vamos fazer assim, farei uma comparação direta agora entre duas sequências textuais aqui, né? Eu usarei meu nome aqui, Jefferson Luiz De Simone, né? Como primeiro parâmetro. Como segundo parâmetro, eu colocaria assim, linguagem AI Scripter, certo? Que é essa linguagem de programação que estamos estudando aqui. Então, o que ele fará aqui nesse caso? O comando compare less equal text. Ele irá comparar o meu nome, né, com essa outra linha de texto aqui, ó. Então ele verificará se o meu nome é menor ou igual né, a essa linha de texto aqui, a linguagem AI Scripter, tá certo? Se isso acontecer, como eu já disse, se for verdade isso, ele desviará o fluxo de execução para esta marca de linha. Isso aqui é uma marca de linha, tá vendo? Tá? Mas para que essa marca de linha exista, eu preciso declarar esta marca de linha no meu programa, através de um outro comando da linguagem AI Scripter, que é esse aqui, ó, o comando merk. Tá? Então o comando merk define uma marca de linha. Coloca um hífen, né? E aí eu faço o seguinte, eu tenho que referenciar novamente o nome dessa marca de linha aqui, ó. Tá? Veja que agora esta marca de linha está declarada, né? E se esse comando
desviar, então, né, se o comando compare less equal text desviar o fluxo de execução para esta marca de linha, né, ele virá daqui, né, para cá, de forma direta. E o que acontecerá em seguida? Ele executará quaisquer comandos que estejam presentes após essa marca de linha, que existam após essa marca de linha. Tá? Então, se eu tiver comandos abaixo aqui, ele executará esses comandos. Então, eu colocarei já um comando aqui. Colocarei um comando mens aqui, que mostra uma mensagem na tela. Eu sempre uso esse comando para fazer experiências, né, nessa linguagem, porque ele mostra uma saída de tela, né, um comando que mostra uma mensagem. Um comando bem simples, né? Então, eu colocaria aqui, abaixo dele ele espera um parâmetro, que é o próprio texto da mensagem, ou a referência de uma memória, de uma unidade de memória que contenha o texto, tá? No caso, eu colocaria o seguinte texto aqui, ó. Vou colocar assim, veio para cá, né? Vamos colocar assim, ó, veio para cá, tá certo? Uma mensagem simples aqui, veio para cá. Né? Então, eu sei que se a condição for verdadeira, ele vai para esta marca de linha e mostrará essa mensagem na tela, veio para cá, tá certo? Ok? Agora, é o seguinte, caso a condição não seja verdadeira, vamos dizer então que esse texto aqui, que no momento nós sabemos, né, visualmente nós percebemos então que ele é maior que o outro texto. Por que ele é maior? Né? Porque ele contém uma quantidade de caracteres maior do que o outro, ele contém mais caracteres, né? Ele é maior realmente, de fato. Vamos supor que ele não fosse, vamos imaginar então que ele não fosse, se esse texto fosse menor que o segundo, né? Então a minha condição seria falsa para este comando, já que ele verifica se o primeiro texto é menor ou igual ao segundo, né? Então, desculpe, eu acho que eu falei alguma besteira aqui. Vamos retomar, né? Eu acho que eu falei uma besteira. Esse comando, vamos retomar aqui. Esse comando, ele compara se um texto é menor ou igual ao outro, ou seja, se o primeiro é menor ou igual ao segundo. Então, nesse caso aqui, eu falei besteira, me desculpe, tá? Nesse caso aqui, o meu texto de cima, o meu nome, é maior que o de baixo, né? Ele tem mais caracteres que o de baixo, né? Então, essa linha aqui é mais extensa, certo? Então, logo, essa condição aqui é falsa, né? Se o meu texto é maior que o de baixo, a condição é falsa. Então, nesse caso, ele não causará o desvio de fluxo, né? Como eu disse anteriormente, tá? Corrigindo o que eu disse anteriormente, ele não irá para esta marca de linha, né? Neste caso, não, porque a condição aqui é falsa, tá certo? Então, e o que acontece? Nesse caso aqui, se a condição for falsa, o programa continuará a execução, executando, na verdade, os próximos comandos que vierem abaixo. Né? Ou seja, após esse bloco de comando. Né? Temos um bloco aqui, então após esse bloco de comando, se a condição for falsa, se ela não for satisfeita, então os demais comandos que vierem a seguir serão executados. Então, se eu colocar comandos aqui agora, veja, colocarei mais uma mensagem aqui, né? Através do comando mens. Colocaria aqui, passou aqui, passou, né? Vou colocar só passou, certo? Então eu coloquei uma mensagem aqui, dizendo que passou, não, ou seja, se a condição for falsa, né, o comando que vem logo após esse bloco de comando aqui, que é o comando main, será executado, e mostrará uma mensagem na tela, passou, tá certo? Eu vou expandir aqui um pouquinho a minha área de código aqui, ó. Se eu clicar então nas setinhas que ficam do lado direito do meu editor de códigos aqui, eu consigo expandir a área de código e consigo visualizar todo o código. Temos um algoritmo bem simples aqui, então, que no momento faz o seguinte, compara essas duas linhas de texto, como essa primeira linha é maior que a segunda, ele não desviará o fluxo para esta marca de linha, já que ele verifica, na verdade, se o primeiro texto é menor ou igual ao segundo, certo? Então, como isso aqui não é verdade, ele executará o próximo comando que vem abaixo do primeiro bloco aqui, tá certo? Vamos ver se isso funciona? Vamos ver se é verdade? Ele terá que mostrar na tela a mensagem passou. Vamos ver aqui. Eu clicarei no botão executar no canto superior direito aqui do meu editor de códigos, tá certo? Confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que ele mostrou a mensagem, como eu esperava, né? Veja aqui na caixinha de texto ele mostrou que passou, né? Agora eu confirmarei essa mensagem e veja que algo aconteceu errado, aconteceu alguma coisa errada aqui, né? Ó. Ele mostrou em seguida uma outra mensagem aqui, ó, na caixinha de texto, ó, veio para cá. Então ele mostrou, passou e depois ele mostrou para mim aqui, veio para cá. Ele mostrou essas duas mensagens, tá certo? Mas não é isso que eu queria, né? Eu queria que ele mostrasse apenas uma, por quê? Esse comando toma uma decisão. Ou dependendo do resultado dessa tomada de decisão,
ele seguirá o meu programa seguirá um caminho ou seguirá outro. Né? O meu robô terá que escolher uma tarefa ou outra, dependendo da condição que foi avaliada. Né? Então, o ideal é que essa mensagem, o ideal seria mostrar a mensagem passou, né? E não mostrar a outra. Né? Eu mostrei duas mensagens, essa mensagem aqui nesse momento não faz sentido. Né? Por quê? Porque essa mensagem só deveria ser exibida se caso o primeiro texto fosse menor ou igual ao segundo, o que não é o caso. Então não deveria mostrar essa mensagem aqui, tá certo? Está errado o meu programa no momento, ele não deveria mostrar as duas mensagens. Como que eu posso resolver isso? Da seguinte maneira, veja, o meu programa aqui, ele é um programa estruturado, né? Então, o meu robô, ele segue linha por linha, esses comandos linha a linha, cada uma das linhas ele vai executando, né? Então, o que está acontecendo aqui no momento é o seguinte, ele mostrou essa mensagem aqui, ó, que passou, e ele vai continuar a execução do programa. Ele entende que ele tem que continuar executando o resto dos comandos aí, até o final, até chegar no fim do programa, né? Então, obviamente, no momento ele está fazendo uma coisa correta do ponto de vista computacional. Ele vai executar esse comando e logo em seguida ele executará os outros que vierem abaixo, que são esses comandos aqui abaixo, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui para que somente essa mensagem seja exibida no momento? Bom, tem várias ações que eu posso executar aqui para resolver esse problema. Tá? Eu escolherei o seguinte, farei o seguinte aqui, eu escolherei finalizar a execução do meu robô, do programa. Tem um comando que faz isso na linguagem AI Scripter, que é esse aqui, ó, endprog. Tá? Então, usando esse comando aqui, endprog, eu finalizo aqui a execução do meu robô. Ele termina o programa. Então, nesse momento aqui, ó, ele fará o quê? Ele mostrará a mensagem e finalizará o programa logo em seguida. Logo, se ele finaliza o programa aqui, ele não mostrará essa mensagem que vem aqui abaixo. Não mais ele mostrará a mensagem veio para cá. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele encerrar aqui, ó, tá? Então eu falo, mostra essa mensagem e basta, chega, né? Termine por aqui, tá certo? Só um detalhe, tá? O comando endprog é um comando que não requer parâmetros, ele é um comando independente, isolado, tá? Ele não requer parâmetros abaixo dele, como outros comandos, ok? Executarei novamente o programa e vamos ver se agora funciona de forma correta, né? Ele tem que mostrar a mensagem passou e depois encerrar o programa, simplesmente, tá certo? Eu clicarei novamente no botão executar, né? Confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que ele mostrou aqui primeiramente a mensagem passou, na minha caixinha de texto, isso está correto. Agora eu clicarei em OK. Veja que deu certo então, funcionou. Quando eu cliquei em OK, ele finalizou a execução do robô e voltou aqui para o editor, retornou aqui para a minha área de código, tá certo? Então funcionou, né? Agora, essa é uma condição. Vamos avaliar a outra condição, né? Vamos fazer o seguinte, e se o meu nome, então, satisfizer a condição desse comando? Se o meu nome for menor, né, que a segunda linha de texto. Agora ele é menor, ele contém menos caracteres, tá certo? Ele é menor. Então agora a mensagem que deverá ser exibida será a mensagem aqui, ó, veio para cá. A última mensagem aqui, ó. Por quê? Porque como agora é verdade, né, que o primeiro texto é menor ou igual ao segundo, ocorrerá o desvio de fluxo que eu falei no início da aula, né? O meu programa será desviado diretamente para essa marca de linha aqui, ó, né? Que está declarada nesse comando merge aqui, como eu já disse aqui abaixo. E aí, consequentemente, essa mensagem aqui, ó, essa outra mensagem agora será exibida. Veio para cá, tá certo? Vamos ver se é verdade isso? Vamos lá. Clicarei no botão executar mais uma vez, confirmarei a mensagem e veremos. Veja que funcionou perfeitamente, tá certo? Aqui na minha caixinha de texto, ele mostrou agora a mensagem veio para cá, né? Deu certo. Ele considerou então que o primeiro texto é menor que o segundo, né? Se for igual, né, retornará a mesma coisa, porque ele verifica se é menor ou igual. Então vamos dizer assim, eu vou igualar as duas linhas de texto, né? Então agora o primeiro texto é igual ao segundo. Veja, nós estamos avaliando aqui o tamanho do texto, tá? A quantidade de caracteres dele. Quando eu falo igual, eu não estou falando sobre o texto em si. O texto pode ser diferente, tá? O que tem que ser igual é o tamanho, né? Esse comando, então, é uma tomada de decisão que verifica, que avalia o tamanho de dois textos, né? Compara o tamanho entre dois textos, tá certo? Vamos ver agora o que acontece. Só estou querendo mostrar aqui que se eu tiver um texto que tem o mesmo tamanho que o outro, embora o texto possa ser diferente, que no caso o comando também funcionará, porque ele verifica se é menor ou igual, né? Ó, less equal. Vamos ver se funciona da mesma maneira? Clicarei no botão executar, confirmarei.
Veja que funcionou da mesma maneira. Olha aqui, na caixinha de texto aqui, ele mostrou a mensagem, novamente ele mostrou a mensagem e veio para cá. Então deu certo, ele realmente desviou o fluxo, né, para esta marca de linha aqui embaixo. Porque a condição agora foi satisfeita, a condição foi verdadeira, né? Agora, tem uma outra maneira que nós podemos fazer isso de uma outra maneira, que é o seguinte: ao invés de armazenar o texto diretamente, eu colocaria aqui o meu nome de novo, só para diferenciar um texto do outro, tá? Então, veja o seguinte: eu posso armazenar essas duas linhas de texto também em unidades de memória, tá? Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer o seguinte: posso usar um comando que é o alloc memory e alocar, por exemplo, essa linha de texto aqui, né, na unidade de memória 1. Olha, eu referencio a unidade de memória aqui, ó, e estou aqui guardando, armazenando aqui no momento o meu nome, né, na unidade de memória 1. E eu posso duplicar esse comando alloc memory e posso fazer assim: a segunda linha de texto aqui, ó, eu posso armazenar na unidade de memória 2, tá? Olha só, olha como ficou então, tá? Então agora, na unidade de memória 2, eu estou alocando, estou guardando esse outro texto, tá? Agora, para comparar, né, os dois textos aqui no meu comando compare less equal text, eu preciso agora referenciar unidades de memória. E como que eu faço isso? Eu uso o símbolo de herança de memória, ou de herança de dados, que é um sinal de maior, seguido do número da unidade de memória, tá certo? Então eu posso fazer assim aqui, ó. Agora eu posso referenciar a outra unidade de memória, logo abaixo, que é a unidade 2, né? Certo? Então o que o meu comando faz agora aqui, ó? Agora ele verifica o conteúdo dessa unidade de memória e compara, no caso da unidade de memória 1, e compara com o conteúdo da unidade de memória 2. Eu só mudei a forma de referenciar os textos, né? Tá? Agora, ao invés de tratar diretamente esses textos aqui nesse comando de decisão, eu estou tratando esses textos através das suas referências de memória, onde eles estão guardados, né? Então, na unidade 1 eu tenho o nome Jefferson, né? E na unidade 2 eu tenho atualmente a frase linguagem AI Scripter, tá certo? Agora, se eu executar esse programa, né, novamente, funcionará da mesma maneira como funcionou no teste anterior, tá? Por quê? Porque não mudou nada aqui, né? Desculpe, no teste anterior não, né? No teste anterior nós avaliamos a condição aqui como verdadeira, e ele fez o desvio de fluxo, né? Nesse caso aqui, o nome Jefferson agora é menor que esse outro texto aqui, da linguagem AScript. Então, obviamente, agora a condição é falsa, então ele não mais desviará a execução do programa para esta marca de linha. Agora ele mostrará outra mensagem aqui novamente, que é o passou, né? Porque ele seguirá executando o programa após esse bloco de comando aqui, né? Tá? Ele seguirá, então ele mostrará essa mensagem e finalizará o programa, tá? Que foi o primeiro teste que eu fiz na aula. Tá certo? A condição agora é falsa. Muito bem. Mesmo assim, voltando ao assunto, retornando ao assunto das memórias, né? Então eu avalio agora aqui duas unidades de memória, né? O meu comando agora compara o conteúdo dessas duas unidades e toma a decisão se deve desviar a execução para uma outra linha ou não. Para o robô significa, se você fizer um robô usando esse comando, para o robô significa que ele executará uma tarefa ou outra, né? Então, se ele tomar uma decisão aqui e verificar que a condição é verdadeira, ele vai fazer uma tarefa, uma determinada tarefa para você. Se ele verificar que é falso, ele vai executar uma outra tarefa aí no seu computador. Tá certo? Então, para que um robô possa tomar decisão. É uma decisão simples, mas você dá ao robô pelo menos um mínimo de inteligência, nesse caso. Existem muitas possibilidades, existem outros comandos que permitem ao robô tomar decisões, tá certo? Vamos lá, então. Vamos executar só para testar mais uma vez e ver se funciona com as unidades de memória. O que tem que ser mostrado na tela nesse momento para mim é a mensagem passou, tá? Porque essa condição agora vai ser avaliada como falsa, né? Já que o primeiro texto é menor do que o segundo, tá certo? Veremos então. Clicarei novamente no botão executar. Cliquei, vou confirmar a mensagem. E veja que, olha o que aconteceu aqui. Vamos entender. Ah, não, eu é que falei besteira, né? Eu falei besteira. O programa funcionou perfeitamente, olha só. Aqui na caixinha de texto ele mostrou que a mensagem veio para cá, né? É que desculpe novamente, eu me confundi outra vez aqui, tá? Infelizmente eu me confundi. Eu falei que o nome era menor, o primeiro texto era menor que o segundo, e que o programa não tomaria a decisão de desviar o fluxo para a marca de linha aqui embaixo, né? Ele não desviaria o fluxo. Eu errei novamente. Eu ignorei o que eu mesmo estou explicando, né? Desculpe.
o comando aqui, o compare less equal text, ele compara, mais uma vez, né, ele compara se um texto é menor ou igual ao outro. Então aqui a condição é verdadeira. Eu estava falando que era falsa, né? Me desculpe, novamente. Então, não, ele está correto, então. Tá? O programa funcionou perfeitamente. Ele verificou que o nome Jefferson é menor, né, que a frase em linguagem AScript. Tá? Então tá certo. Ele comparou e verificou que o primeiro texto é menor que o segundo. Então ele causou sim o desvio de fluxo. Ele desviou para essa outra linha e mostrou essa mensagem aqui. Então deu certo. Né? Então funcionou, tá bom? Agora, antes de encerrar essa aula, tem uma particularidade desse comando que é o seguinte, tá? Existem caracteres considerados como Unicode. Caracteres Unicode se escreve assim, né? Um padrão Unicode, tá? Olha só. Unicode é o seguinte, são esses caracteres. Unicode é um padrão mundial de caracteres, né? Que considera os caracteres especiais ou alguns caracteres acentuados, tá? O que muda nisso? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a letra, vou fazer assim, ó. Se eu substituir aqui no meu nome, tá lá em cima, tá bom? Aqui, ó. Se eu substituir a letra O por uma letra O acentuada, tá? Aqui, ó. Isso, atualmente, na área de computação, é considerado um caractere Unicode. O que muda de um caractere Unicode por um caractere que não é Unicode, que é normal, né? Significa o seguinte, que um caractere Unicode, ele ocupa na memória do computador o espaço de 2 bytes ou mais. 2 unidades. Vamos supor que ele ocupa o espaço de 2, vamos dizer assim, para você entender melhor. Pode não ser 2, pode ser mais do que isso. Mas o mínimo seria 2. Então vamos imaginar aqui que a letra J, ela ocupa 1 byte na memória do computador, ela ocupa um espaço, né? E a letra O acentuada ocupa 2 espaços. Ela ocupa o espaço de 2, né, o equivalente a 2 no momento, tá? Então, cada caractere Unicode ocupa na memória do computador o equivalente a 2 bytes ou mais. Existem tabelas na internet, no Google, onde você pode verificar quais são esses caracteres e saber se quantos bytes muitas vezes eles ocupam. Também existem tabelas que mostram isso, tá certo? Qual é a dimensão, né? O quanto ele ocupa na memória, tá? E o que muda isso? O que influencia isso no comando compare less equal text? No comando compare less equal text, isso é o seguinte, significa que para cada caractere acentuado, né, no texto a ser comparado, você precisa considerar, no mínimo, 2 unidades. Então, nesse momento, eu sei que a letra O acentuada, porque eu já sei disso, né, ele ocupa 2 bytes na memória. Então, como ficaria a contagem do meu nome aqui? Né? Vamos fazer assim, ó, eu vou exemplificar da seguinte maneira, eu aumentarei aqui o tamanho do texto. Veja, como ele ocupa 2 bytes na memória, olha como ficaria a contagem do meu texto aqui, dessa palavra, né, do meu nome aqui, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, veja só, 8, 9 e 10. Tá? Então veja que para a letra O acentuada eu contei 2 vezes. Por quê? Porque eu sei que esse caractere equivale a 2. Aqui no texto é como se ele fosse um caractere, 2 caracteres compactados, né? É como se tivesse 2 caracteres em único, no mesmo espaço. Ele vale por 2, vamos dizer assim, melhorando isso que eu estou dizendo, ele vale por 2, tá? Então você precisa ficar atento a isso. Quando usar comandos, né? Não só o comando compare less equal text, mas na verdade todos os comandos de tomada de decisão da linguagem AI Scripter, tá, fazem distinção entre caracteres normais e caracteres que são considerados Unicode. Tá certo? Então você precisa ficar atento a isso. Tá bom? Eu só queria chamar a atenção para isso. Tá? Então, se, no caso aqui, o meu nome aqui, o meu nome Jefferson, ele tem um caractere a mais do que deveria, porque a letra U acentuada vale por 2. Então, tá certo? É isso que temos que considerar. Isso muda, então, a dimensão do texto. Tá bom? Então é isso que eu tinha para explicar na aula de hoje, né? Muito obrigado pela sua atenção. Assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional para conhecer mais sobre essa linguagem de programação. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.